Minutos de sabedoria. Derrame raios de sol de alegria em torno de si. Desta maneira, formará um círculo de pessoas que sentirão prazer em estar ao seu lado. Quando algum amigo seu estiver triste, sabe que encontrará alegria em você. Derrame sua luz sobre todos os que o rodeiam, porque a alegria é obra divina. Seja um raio de luz a iluminar a vida das criaturas que se acercam de você. Minha alma está esmagada pelo peso do sentimento da humanidade. O amor é o caminho da perfeição. Tá aí, esse eu gostei. Saúde perfeita, como perfeito é vosso Pai Celestial. O caminho está em nosso... Você está aí, é? Resolveu aparecer? Por quê? Você não queria? Não foi isso que eu disse. Agora, convenhamos que é muito estranho, né? 2 anos de pandemia, 2 anos! E nesse tempo todo, você foi incapaz de dar o ar da graça. Não mesmo. Eu respeitei a sua vontade, porque no fundo, você não queria que eu viesse. E quando foi que você chegou a essa brilhante conclusão, a essa fantástica teoria de que, no fundo, eu sabia que você não queria que eu viesse? Ora, faça-me o favor. Vamos ser sinceras. Quantas vezes, durante esses 2 anos de isolamento, você pediu a minha presença, hein? E era preciso? É claro que sim. Sempre foi assim. Aliás, desde muito pequenininha, diga-se de passagem, não? Não me venha com chantagem emocional, isso não vale. Você sempre foi capaz de avaliar minhas fraquezas. Sempre soube aparecer na hora em que eu precisava, em que eu estava fragilizada. Isso foi há muito tempo, na infância e na adolescência. Agora não tem o menor sentido eu ficar monitorando você o tempo todo. Depois de velha... Muito obrigada pela gentileza. Bate, bate mesmo, até derrubar. Não adianta, sempre foi assim. Agora é você quem está apelando. Poxa, Grazi, lembra que menina doce você sempre foi? E olha que vida bonita você construiu. Eu fiquei na encolha para que você brilhasse. É assim que você chama, brilho? Eu não sei aonde. Não vejo nada disso. Eu só vejo uma velha frustrada. Quem ouve você falar assim vai pensar até que isso é verdade. Ah, Grazi, quer que eu desenhe para você? Quer? Na verdade, eu acho que essa praga dessa doença tirou muito da minha expectativa, sabe? Eu me sinto perdida, sem retorno de nada. Não acredito. Apesar da crise, os seus livros continuam vendendo muito bem. Tanto os livros físicos, quanto os e-books e todas as outras modalidades de vendas. Na verdade, foi um período infértil. Eu sempre quis um tempo só para mim, né? Mas, quando eu tive esse tempo nas minhas mãos,
Eu não soube o que fazer com ele. Eu ficava apatetada, rodando por esse apartamento, sem saber o que fazer. É impressionante, eu não consegui escrever uma linha. Parece que eu só me movimento sob pressão. Isso não é novidade para mim. Desde o ginásio, hoje acho que chama fundamental. Você já escrevia, mas tinha vergonha de mostrar. Não fosse aquela professora, como era mesmo o nome dela? Ah, sim, a dona Jair. Não fosse ela te pressionar até você inscrever a sua poesia no concurso, aquela poesia sobre as mães, lembra? E qual foi o resultado? Primeiro lugar, e com louvor. Eu tinha esquecido. Você anda muito esquecida. Eu vim para te lembrar como você sempre foi vitoriosa e muito querida. Eu me tornei uma pessoa solitária, melancólica, para baixo, sem ânimo para nada. Impressionante. Eu acho que nesses 2 anos eu envelheci uns 10. Ah, pare de se fazer de coitada. Olhe que vida linda você construiu e bem-sucedida. Teve tropeços? Sim, mas quem não os tem? Você não acha impressionante que a gente só aprenda quando as coisas fracassam? Não deveria ser assim, né? Mas o pior que é. É porque o fato de cair, tropeçar, se levantar, bater com a porta na cara, tudo isso faz parte e faz com que a gente vá adquirindo experiência na vida e vai ficando cada vez mais forte. Deve ser o efeito raiva e orgulho. Ei, pode até ser, mas acontece que dá certo. Dá certo, dá certo. Sei lá. Escuta aqui. Você veio aqui hoje para me provocar, é? Para meter o dedo na ferida, foi isso? Mas é óbvio que não. Eu vim para dar uma sacudida em você e dizer que o mundo continua girando lá fora, a vida correndo, e você, Januária na janela. Ainda me cita Chico Buarque de Holanda. Isso não é provocação, né? Não, não é querer remexer lá no meu baúzinho de memórias, não, né? Vamos, me diz, quantas vezes você parou para ouvir música durante esta pandemia, hein? Poucas. Pouquíssimas. Toda vez que eu ia lá e colocava um CD ou até mesmo um vinil na vitrola para tocar, eu começava a chorar. A música, ela ia penetrando dentro de mim e aí o meu coração parece que inchava, doía. Aí eu tirava. Porque eu me prometi passar por tudo isso, esse tempo todo, com dignidade. E chorar faz alguém perder a dignidade? Não. Desperta sentimentos e faz a pessoa se sentir viva. Essa é a palavra, sentir. Você não está se permitindo sentir. E daí, que diferença isso faz para o mundo? A diferença não é lá fora. A diferença é aí, dentro de você, na sua mente, na sua alma. Alma? Ah, isso é coisa para quem tem fé. Eu não tenho.
Ah, essa é mais uma asneira sem tamanho que você acaba de proferir, minha querida Grazi. E precisa ficar falando todo empolado. Ah, e empolado não é uma expressão empolada? Mas é verdade. Eu estou parada. É como. É como se eu estivesse à espera de algo, sabe? É como se algo de extraordinário fosse acontecer de repente. É como se você estivesse numa encruzilhada, sem saber que caminho tomar. Isso. É como se dependesse só de mim, de um gesto meu para eclodir. E tudo aconteceria. E é isso, movimento seu. A decisão é sua. Livre-arbítrio, lembra? Você sempre defendeu isso. Por que se acovardar agora, a essa altura da vida, quando você já não tem mais nada a perder? Acovardar. Será isso então? Covardia. Covardia. É medo. Medo de escolher, medo de errar, medo de não ser aceita. A lista dos medos é enorme. Pois é só agir. Se você continuar vegetando nesse apartamento, o mundo vai continuar girando lá fora, as coisas acontecendo e você alheia a tudo isso, alheia ao viver. Você veio aqui hoje para me provocar, é? É, ao contrário, eu vim para esclarecer as suas ideias e ajudar você a ir à luta. E onde tem luta? Sempre tem. A luta é infindável. Para ela existir, basta estar vivo e querer continuar caminhando rumo ao futuro. Ah, você sabe melhor do que eu. Aquele novo livro que está lá, guardado, escondido no fundo da gaveta do escritório. Pegue-o, leve-o à editora, saia da toca. Depois chame os amigos, saia, conviva, troque, aprenda, principalmente viva. Pode ser clichê o que eu vou dizer, mas enquanto há vida, há esperança. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Farei isso. Afinal, nada como um dia após o outro. E amanhã é outro dia. Vamos em frente. Vamos em frente, então? Nada como um dia após o outro. Nada. Na performance apresentada, nós vimos a personagem Grazi numa cena onde ela conversa, dialoga consigo mesma. Esse diálogo poderia acontecer entre duas amigas, primas, irmãs, mãe e filha, ou então dois amigos, pai e filho, companheiros de vida, companheiras de vida, enfim, entre dois seres humanos. Mas nesse caso, Grazi dialoga com ela mesma, com a sua outra parte, uma parte que aparece nos momentos de perigo
ou em que ela precisa de algum conselho. Ela conversa com a sua própria consciência, que lhe dá puxões de orelha, que lhe chama a atenção para diversas fraquezas que ela está apresentando e que a ajuda a superar os momentos difíceis. Grazi se encontra numa situação que muitas pessoas se encontraram nesse período, desde 2020, quando soubemos que o mundo estava sendo assolado por um novo vírus, SARS-CoV-19, chamado Covid-19, coronavírus. E todos ficaram muito assustados. Na época ainda não existia uma vacina e todas as pessoas se trancaram dentro de casa com receio de sair às ruas e poder ser contagiado. E realmente, infelizmente, muitas e muitas pessoas no mundo todo foram contagiadas. No Brasil, quase 700 mil pessoas morreram em função dessa doença que derrotou a todos. Ainda bem que depois conseguimos ter uma vacina eficiente que tem uma proteção bastante eficaz contra esse vírus. Mas até então, as pessoas isoladas, fechadas na sua própria bolha, no seu casulo, tiveram momentos de extrema solidão, de extremo questionamento interno, de muita dor, de muita reflexão e de muitos escritos. Muitas pessoas criaram muito nesse período. No momento que elas se viram obrigadas a se isolarem, isso provocou quase que uma catarse dentro delas. E a nossa personagem apresenta muito bem esse aspecto do que uma solidão pode provocar na pessoa. Nós partimos justamente deste ano de 2020, onde essa pandemia tomou conta do mundo inteiro. O que é uma pandemia? Essa pergunta ecoou durante muito tempo entre muitas pessoas. As pessoas de origem mais humilde, sem muito estudo, não sabiam o que significava isso. É uma coisa muito nova para o nosso século, para as crianças que conviveram com isso, os adolescentes, os jovens. Então, o que vem a ser pandemia? A palavra é de origem grega. Pan, que significa todo, e demia, que é povo. Então, todo o povo. Isso começa em geral com uma epidemia, ou seja, num determinado local ou numa determinada região acontece esse contágio de uma doença. Nós já tivemos muitas pandemias durante a existência, da Terra. Tenho aqui alguns relatos de pandemias no mundo. Além da gripe, outros tipos de pandemias têm sido registrados na nossa história, como a de tifo, na época das cruzadas, a de cólera, que têm sido registradas desde 1816. Um surto de conjuntivite hemorrágica aguda foi reconhecida primeiro durante 1969 em Gana e logo depois em outros países africanos. O surto alcançou proporções pandêmicas, com 10 milhões de pessoas envolvidas. A cólera teve a primeira pandemia entre 1816 e 1826. Primeiramente, se restringiu ao subcontinente indiano, pois a pandemia começou em Bengala. Depois espalhou-se pela Índia antes de 1820 e estendeu-se até a China, o Mar Cáspio, antes de retroceder. A segunda pandemia, de 1829 e 1851, começou na Europa, chegando a Londres em 1832, em Ontário e Nova York, no mesmo ano, e na costa do Pacífico, na América do Norte, antes de 1834. A terceira foi na Rússia, 1852 a 1860, e esse continente foi o mais afetado, esse país, a Rússia, com mais de 1 milhão de mortes.
A quarta, em 1863 e 1875, espalhou-se pela Europa e África. E assim por diante, muitas. A oitava pandemia começou na Indonésia, em 1961, já no século passado, e chegou a Bangladesh em 1963, na Índia em 1964, na Rússia em 1966. Como vocês podem ver, os relatos de pandemias são muitos. A gripe espanhola, de 1918 a 1919, foi identificada no início de março de 1918. Foi uma das consideradas maiores pandemias do mundo. Ela foi identificada em tropas dos Estados Unidos que treinavam no acampamento Funston, em Kansas. Coincidiu com o fim da Primeira Guerra Mundial. E em outubro de 1918 já tinha se espalhado e se tornou mundial, atingindo todos os continentes. Extraordinariamente mortal e violência, quase terminou tão depressa quanto começou, desaparecendo completamente dentro de 18 meses. É a pandemia mais devastadora que se conhece. Essa foi narrada e descrita como o maior holocausto médico da história. Voltando à nossa performance, a cena da Grazi em conversa consigo mesma, ela durante esse tempo de pandemia se encontrou em completa solidão, como muitas outras pessoas. E estamos, através dela, exemplificando os sentimentos de medo, de insegurança, de autodesvalorização que acontecem com muitas pessoas. A solidão é uma condição não voluntária. Ela acontece, isola a pessoa e faz com que ela se torne triste. Solidão é um substantivo feminino que diz o estado de estar só. Em algum momento da vida, o ser humano vai viver um momento de solidão. Quem não conhece o nosso grande compositor e cantor Alceu Valença, um dos expoentes da nossa música, pois ele também, em determinado momento, ele narra num vídeo do YouTube que ele estava em Minas e, após ter apresentado um show, estava sozinho no quarto do seu hotel. Há poucos dias ele havia lido 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Então ele abriu a sua janela e ficou a olhar a lua. E a partir daí foi que ele escreveu essa música, Solidão. A solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima e irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, é amiga das horas, é prima e irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua. A solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima e irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Show, solidão! A solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima e irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, é amiga das horas, é prima e irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão dos astros, a solidão da rua, a solidão da noite e a solidão da lua. É muito bonito ouvir em canções a solidão. E sempre essas canções nos fazem lembrar nossos próprios momentos de estarmos sós, de até estarmos tristes, por alguma situação que tenha acontecido. Dizem que a solidão, ela também comparece quando se perde alguém ou quando se tem uma perda na vida
de algumas outras coisas que não sejam entes queridos, mas de um animal próximo ou de alguma coisa que lhe era muito cara. As pessoas no luto, na falta, na saudade, elas sofrem de solidão. O importante é saber superar e não deixar que essa solidão se torne patológica e seja uma doença difícil de ser curada. Fernando Pessoa, o grande escritor português, Fernando Pessoa ele mesmo, ou Fernando Pessoa, através dos seus heterônimos, escreveu inúmeros poemas maravilhosos. E ele também passou por períodos de solidão. Ele escreveu em janeiro de 1920 o seguinte poema: Outros terão um lar, quem saiba amor, paz, um amigo. A inteira, negra e fria solidão está comigo. A outro, talvez, alguma coisa quente, igual, afim no mundo real. Não chega nunca a vez para mim. Que importa? Digo, mas só Deus sabe que não o creio. Nem o casual mendigo à minha porta sentar-se veio. Quem tem de ser? Não sofre menos quem o reconhece. Sofre quem finge desprezar sofrer, pois não esquece. Isto até quando? Só tenho por consolação que os olhos se me vão acostumando à escuridão. Através dessas palavras, ele demonstra o sentimento que lhe provoca esse estado de solidão, de isolamento. São bonitas palavras, poéticas, porém passam uma tristeza e uma profundidade de sentimento perturbadores. Retornando à nossa personagem, a Grazi, ela simboliza essas pessoas todas que durante esse período de isolamento ficaram na solidão. Muitas moravam sozinhas, especialmente as pessoas de mais idade, e isso lhes proporcionou um momento de absoluta solidão. A solidão é algo imposto, é um exílio imposto, um isolamento que não se deseja, onde a pessoa se sente sozinha, mesmo que ela esteja em meio a uma multidão. Mas nesse caso da pandemia, ela foi isolada inclusive fisicamente. E isso provoca uma série de reações emocionais que podem se transformar numa doença, que podem se transformar numa depressão profunda e até causar problemas mentais mais graves, como psicoses. Então a solidão não é algo positivo. A solidão é algo bastante negativo, pois é uma situação imposta ao ser sem que ele deseje essa condição. O estado de solitude é geralmente uma escolha pessoal. A solitude tem a ver com um equilíbrio entre estar sozinho e estar na presença dos outros. Uma pessoa em estado de solitude, ela desfruta dos seus momentos de isolamento, mas sabe que possui lá fora relações significativas e que pode contar com a companhia de outras pessoas assim que ela desejar. A solitude é um estado de isolamento, sim, mas um isolamento voluntário e positivo. A solidão, já ao contrário, é uma condição associada à dor e à tristeza. A solidão é um sentimento de vazio, é o desejo de ter a companhia das pessoas e não tê-la. Na solitude, a pessoa opta por passar alguns momentos em reclusão, pois entende que isso lhe proporcionará sentimentos positivos, um crescimento espiritual, um autoconhecimento e até mesmo alegria. Muitos se perguntam se solidão e solitude são a mesma coisa. De certa forma, até que são, mas existe uma diferença fundamental entre elas.
A solidão é uma forma quase que imposta, é uma condição em que não queremos estar, mas estamos. Já a solitude é uma condição em que a própria pessoa procura estar. E a solitude não é uma coisa negativa. A solitude, ao contrário da solidão, é algo de positivo. Estar sozinho, sem as distrações provocadas por outras pessoas, também é uma ocasião interessante para o desenvolvimento da criatividade e da fluidez da imaginação. Aspectos positivos e negativos da solitude. O ser humano é um ser social e, portanto, não pode prescindir da companhia dos outros. O sentido da vida está nas relações que vamos construindo durante a nossa caminhada. Essas relações que são estabelecidas ou na infância, ou na adolescência, ou até mesmo na vida adulta. Essas relações nos levam a esse convívio social que é necessário, porque o ser humano é um ser gregário. Mas esses momentos de isolamento, às vezes, são necessários. Então, vamos sempre pensar em solitude como algo opcional e em solidão como algo imposto. No caso da nossa personagem, a Grazi, essa solidão em que ela se encontra é algo imposto. É uma pessoa que vive sozinha, percebe-se, é uma escritora que não consegue produzir nesse momento de isolamento, porque essa solidão em que ela se encontra, que não é a solitude escolhida para o momento da criação, é uma solidão que lhe faz mal, que lhe provoca tristeza, que lhe traz saudade das pessoas com as quais ela conviveu. Por isso, ela acaba, num momento de devaneio, resgatando a sua própria consciência para que ela mesma diga que a vida está aí para ser vivida, que não devemos desperdiçar o nosso tempo ficando em casa tristes, abatidos. Sim, durante uma pandemia foi necessário. Agora as coisas melhorando, é preciso que comecemos a sair, a conviver, a estar na vida junto com as outras pessoas para construirmos o mundo do futuro para os nossos filhos, nossos netos. Então, não vamos deixar de criar, não vamos deixar de produzir. A criatividade é fundamental para o ser humano, pois é ela que o impulsiona a ir à frente.